Diz assim a palavra do Senhor, conforme registrada no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. E se você andar segundo a minha vontade, como fez seu pai Davi, e fizer tudo o que eu lhe ordeno, obedecendo aos meus decretos e às minhas leis, firmarei o seu trono, conforme a aliança que fiz com Davi seu pai, quando eu lhe disse: você nunca deixará de ter um descendente para governar Israel. Mas, se vocês se afastarem de mim e abandonarem os decretos e os mandamentos que lhes dei, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel da minha terra, que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença este templo, que consagrei ao meu nome. Farei que ele se torne objeto de zombaria entre todos os povos, e todos os que passarem por este templo, agora imponente, ficarão espantados e perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa dessas a esta terra e a este templo? E a resposta será: porque abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os tirou do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os e prestando-lhes culto. Por isso, ele trouxe sobre eles toda esta desgraça. Louvado seja Deus pela sua santa palavra. Oremos mais uma vez. Soberano Senhor, nós nos apresentamos a Ti com temor e tremor nesta noite, entendendo que nessas palavras estão representados para nós a vida e a morte. Vida para aqueles que a recebem com arrependimento, fé e obediência, mas morte para aqueles que a ouvem com incredulidade, um coração obstinado e rebelde. Senhor, que nós não permaneçamos indiferentes diante da Tua palavra nesta noite, mas que o Teu Santo Espírito venha nos convencer e venha nos converter dos nossos maus caminhos, para seguirmos o único e verdadeiro caminho, para honrarmos aquele que é o caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo nosso Senhor, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Podemos nos assentar. No dia 13 de março de 1863, em meio a uma guerra civil que dividia os Estados Unidos da América, o então presidente daquela terra, Abraham Lincoln, proferiu um decreto, o seguinte decreto: considerando que o Senado dos Estados Unidos reverentemente reconhece a suprema autoridade e o justo governo de Deus Todo-Poderoso em todos os negócios dos homens e das nações, e pediu, mediante uma resolução, ao presidente para designar e estabelecer um dia para oração
e humilhação nacionais. E considerando que é o dever das nações, bem como dos homens, reconhecerem a dependência do poder soberano de Deus, confessar seus pecados e transgressões em humilde tristeza, contudo com esperança garantida de que o arrependimento sincero conduzirá à misericórdia e perdão, e reconhecer a verdade sublime anunciada nas Sagradas Escrituras e provadas por toda a história, que somente as nações cujo Deus é o Senhor são abençoadas. E porque sabemos que pela sua divina lei, tanto nações como indivíduos são sujeitos à punição e aos castigos deste mundo, não devemos nós merecidamente temer que a terrível calamidade da guerra civil, que agora assola a terra, seja uma punição infligida sobre nós por causa dos nossos pecados presunçosos, com o fim necessário da reforma nacional como povo no todo. Nós temos sido os destinatários das generosidades mais seletas do céu. Temos sido preservados nesses muitos anos em paz e em prosperidade. Crescemos em número, riqueza e poder como nenhuma outra nação jamais cresceu. Porém, nós nos esquecemos de Deus. Nós esquecemos a mão misericordiosa que nos preservou em paz, que nos multiplicou, que nos enriqueceu, que nos fortaleceu. E disse Abraham Lincoln: temos imaginado em vão, no engano dos nossos corações, que todas essas bênçãos foram produzidas por nossa própria sabedoria e virtudes superiores. Intoxicados pelo sucesso constante, temos nos tornado demasiadamente autossuficientes para sentir a necessidade da graça redentora e preservadora, orgulhosos demais para orar ao Deus que nos fez. É conveniente então nos humilhar diante do poder ofendido, confessar nossos pecados nacionais e orar por clemência e perdão. Agora, portanto, em conformidade com o pedido e plenamente concordando com os pontos de vista do Senado, eu faço, por meio desta minha promulgação, designo e separo a quinta-feira, dia 30 de abril de 1863, como o Dia Nacional de Humilhação, Jejum e Oração. E por meio desse solicito a todo o povo que se abstenha nesse dia de suas tarefas seculares ordinárias e para se unirem em seus diversos locais de adoração pública e respectivas casas, em guardar o dia santo ao Senhor e devotar ao humilde cumprimento dos deveres religiosos apropriados para essa ocasião solene. Feito tudo isso em sinceridade e verdade, deixe-nos então descansar humildemente na esperança autorizada pelos ensinamentos divinos, que o clamor unido da nação será ouvido no céu e respondido com bênçãos. Nada mais, nada menos que o perdão dos nossos pecados nacionais e restauração do nosso ora dividido e sofrido país, a sua condição antes feliz de unidade e paz. Em testemunho disso, assino o presente documento e ordeno que seja fixado o selo dos Estados Unidos, feito na cidade de Washington, no dia 13 de março, no ano do nosso Senhor de 1863, no ano 87º da independência dos Estados Unidos, assinado Abraham Lincoln. E Deus respondeu às orações daquele povo? Sim. Pouco tempo depois, pela graça de Deus, a Guerra Civil Americana cessou, a união do país foi preservada e Deus voltou a abençoar aquela terra antes tão castigada por Deus. Eu espero que você tenha se sentido desafiado pelas palavras de Lincoln, mas mesmo que você nunca tivesse ouvido as palavras de Abraham Lincoln,
até esta noite, se você conhece a palavra de Deus, você já deveria ter sido desafiado a clamar, como este homem e o seu povo clamaram. Porque nós não precisamos esperar até que um presidente conclame a nação para orar. Deus nos chama a orar. Deus nos convoca a orar. Deus nos ordena que oremos como seu povo aqui na terra. E é sobre isso que nos fala o texto desta noite. A responsabilidade não é primeiramente de governantes e de autoridades políticas. A responsabilidade é do povo de Deus, que a igreja comece a orar primeiro pela nação aonde nós residimos. Bem, se você fechou a sua Bíblia, abra novamente em 2 Crônicas 7, versículos 11 a 22. Para entendermos como este texto nos ensina e nos ordena a orar pela nossa terra. Mas antes temos que entender que texto é esse, onde ele se encontra, qual a sua importância. Bem, olhando para o contexto maior do primeiro e segundo livro das Crônicas de Israel, nós podemos constatar que este capítulo, o capítulo 7, é o capítulo mais importante destes dois livros do Antigo Testamento. E alguns dizem que este capítulo é um dos mais importantes de todo o Antigo Testamento. Por quê? Qual é o assunto do primeiro e do segundo livro das Crônicas de Israel? Nós temos nesses livros um registro da formação deste povo, ou seja, dos descendentes biológicos das 12 tribos, oriundas dos filhos de Jacó, neto de Abraão, patriarca de Israel, bem como o relato da organização deste povo na terra prometida de Canaã, sob uma liderança estabelecida por Deus. A monarquia, representada pelos reis Saul, Davi, Salomão, incluso aqui no nosso texto, e os seus sucessores. Mas mais importante do que o povo de Israel, mais importante do que a posse da terra prometida, nessa história, é a presença de Deus com este povo, quando ele tomou posse da terra prometida. E qual era o símbolo máximo da presença de Deus com o seu povo em Israel? O símbolo mais visível, mais magnífico, mais exuberante de que Deus morava, habitava ali com o seu povo. O templo em Jerusalém, templo este construído pelo rei Salomão, e os capítulos anteriores ao que nós lemos hoje falam da construção e da consagração do templo edificado por Salomão em Jerusalém. Então chegamos aqui ao capítulo 7, quando Deus enfim responde às orações de Salomão, quando ele orou ao Senhor e pediu que Deus preenchesse aquele lugar com a sua glória. E nesta fala de Deus aqui em 2 Crônicas 7, versículos 11 a 22, Deus reconhece qual seria a função deste templo na vida de Israel. Se você adivinhou que eram 3 coisas que eu diria agora, sim, são 3 pontos agora, neste momento da mensagem, pode fazer os 3 pontinhos no seu caderno. 3 coisas que Deus reconhece aqui, como sendo as funções principais do templo edificado por Salomão. Primeira coisa, primeira função deste templo em Jerusalém, construído por Salomão, é que ele seria um lugar para sacrifício. Vemos isso logo no início da fala de Deus, versículos 11 e 12. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse, o quê? Ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para, aí está, sacrifícios. Qual a importância disso? Bem, desde o início da história do povo de Israel, Deus estabeleceu este princípio. Aliás, desde o dia em que Deus libertou Israel do Egito, as suas casas foram marcadas pelo sangue de sacrifícios de animais,
mostrando àquele povo que a vida deles e a libertação deles dependia de sacrifício, do derramamento de sangue de outro, para que a vida deles fosse poupada, preservada. E desde quando Deus conduziu Israel pelo deserto até a terra prometida de Canaã, eles continuaram servindo a Deus com sacrifícios de animais, num reconhecimento da sua dependência de Deus e da sua dívida para com Deus. Deus só poderia habitar no meio daquele povo por meio do oferecimento de sacrifícios, mostrando que cada vez que o povo desobedecesse ou fosse infiel, a pena correta seria a morte do povo. Mas eles não morreriam se houvesse sangue de sacrifício derramado no lugar dos pecados do povo. O curioso a notar é que quando você olha para os outros povos vizinhos a Israel, eles também ofereciam sacrifícios. Você já deve ter estudado isso, ou visto isso nos documentários, né? Outros templos pagãos, edificados para outros deuses, outros ídolos, onde os povos, as outras nações, também ofereciam sacrifícios. Então vem a pergunta: o que diferenciava os sacrifícios oferecidos por Israel a Deus dos sacrifícios oferecidos pelas outras nações aos seus deuses? Já parou para pensar sobre isso? E a diferença é a seguinte: os outros povos que não conheciam o Deus de Israel, eles ofereciam seus sacrifícios de sangue, de animais e de outras ofertas numa espécie de negociação ou barganha espiritual, oferecendo tantos rebanhos, tantas cabeças de gado, em troca de quê? Mais fertilidade, mais prosperidade, mais colheita, dando X para receber 2x, 3x, 4x, 5x. Esse é o princípio do culto pagão. É uma espécie de barganha ou negociação espiritual, em que o adorador sacrifica ao seu Deus, esperando o quê? Uma troca de favores, de benesses. Mas este não era o caso de Israel. O povo não foi instruído a sacrificar a Deus numa espécie de negociação espiritual, mas num ato de rendição, não buscando o mérito de Deus ou o favor de Deus, mas reconhecendo a sua falta de mérito, o quanto eles não eram merecedores do favor e das bênçãos de Deus. Mesmos sacrifícios, mas com outra motivação completamente diferente. E o templo em Jerusalém seria o lugar apropriado para Israel oferecer os seus sacrifícios a Deus. Por que dizemos isso, meus irmãos e minhas irmãs? Porque sempre que o povo de Deus esquece este princípio, sempre que o povo de Deus ignora aquilo que distingue o seu culto a Deus dos cultos das outras religiões aos seus deuses, o que acontece? O povo de Deus se corrompe. O povo de Deus se confunde. O povo de Deus passa a adorar a Deus assim como as outras nações adoram os seus deuses. E o que se vê hoje nas igrejas evangélicas no Brasil? Se não um sistema de culto que mais parece um culto pagão, uma grande negociata de bênçãos espirituais. Dê X e você receberá 2x, 3x, 4x, 5x, 10x. Esse é o princípio que regula o culto dos que não conhecem a Deus, que acham que o céu é um grande balcão de ofertas espirituais e Deus é uma espécie de balconista. Este não é o Deus das Escrituras. Certamente não é o Deus que o povo de Israel adorava com seus sacrifícios. Deus estabeleceu aquele lugar em Jerusalém, o templo, não como um lugar de favores e negociação espiritual, mas como um lugar de rendição e reconhecimento da graça imerecida dele. E eu pergunto, todos aqui entendem essa distinção? Todos os que vêm a este lugar cultuar a Deus, o fazem num ato de rendição e não de negociação? O tempo que você gasta aqui
o número de cultos somados que você participa aqui, as suas ofertas somadas, não podem garantir absolutamente nada de Deus, porque as bênçãos de Deus não estão à venda. Os sacrifícios de louvores que apresentamos a Deus, nós o fazemos por obediência, por gratidão e rendição, e não numa espécie de grande negociação espiritual. Você crê nisso? Essa seria a primeira função do templo, mas não a única, mais duas aqui. Deus disse a Salomão que aquele lugar seria um lugar consagrado para sacrifícios, mas também um lugar de oração. Olha os versículos 13 a 16, o próximo bloco do texto. Quando Deus faz promessas, os versículos 13 e 14, e então no versículo 15, ele diz: de hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos ao quê? Aos sacrifícios? Não, às orações feitas neste lugar. Ou seja, o templo de Jerusalém não seria apenas um lugar para sacrificar a Deus, mas para orar a Deus. Seria um lugar de devoção externa, mas também de devoção interna, de culto externo e culto interno. Não só um lugar para oferecer um culto mecânico, ritualista, mas um lugar de genuína devoção e busca da parte do povo de Deus ao seu Senhor, com orações e súplicas de arrependimento e perdão de pecados. Veja bem os versículos 13 e 14. Deus disse: se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Veja só como Deus prometeu responder àquele povo, quando este povo o buscasse para sacrificar. Se o povo viesse não só com os sacrifícios certos, mas com a postura correta, se humilhando, orando, buscando a face de Deus e se afastando dos seus maus caminhos, aí sim, somente então, disse Deus, Ele ouviria, perdoaria os pecados da nação e então curaria a sua terra. Isso quer dizer que Deus não se preocupa com o nosso culto externo, com os elementos externos do nosso culto? Não, não é isso. Deus se importa sim com a maneira como nós o louvamos externamente, os elementos do culto, as formas, mas Ele se preocupa também, eu diria ainda mais, com o que se passa pelo nosso coração. Não só o que fazemos, mas com que coração, com que espírito o buscamos, quando nos reunimos para adorá-lo. Ou seja, de acordo com a própria história do povo de Israel, Deus jamais está obrigado a aceitar qualquer tipo de culto que o seu povo lhe presta. Não é porque o povo está reunido e sacrificando a Deus que Deus está ouvindo e se agradando e recebendo este culto. E quem disse isso? O próprio Deus, que instituiu aquele lugar não só para sacrifícios, mas para oração, devoção, piedade. E qual é o sacrifício que mais agrada a Deus, irmãos e irmãs? E que disse Davi, as famosas palavras do Salmo 51, versículo 17: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito a Deus não desprezarás. O que me faz pensar, como temos cultuado a Deus neste lugar? Com que postura, com que espírito, com que cabeça, com que coração você tem vindo a esta igreja adorar a Deus? Não só reparando nos elementos externos do culto, a pontualidade, a seriedade do culto, o equilíbrio e a proporção entre tempo gasto com os cânticos, com as orações, com
com a meditação da palavra de Deus. Isso tudo é importante? Certamente é, e não devemos dar menos atenção a isso, mas nós não podemos apenas dar atenção às formas externas, ignorar o coração. Com que espírito estamos nos apresentando a Deus? Com reverência, com contrição, com arrependimento, com quebrantamento. Porque disse Deus, Ele só ouviria quando o seu povo o buscasse assim. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, aí sim, e somente então eu ouvirei, perdoarei os seus pecados, curarei a sua terra. Mas há uma terceira função do templo, descrita para nós aqui. O templo seria um lugar de sacrifícios, um lugar de orações, mas diz o terceiro bloco, versículos 17 a 22, que seria um lugar também para medir a obediência do povo. Não sei se você notou isso. E essa é a terceira peça do quebra-cabeça, porque de nada adiantaria o povo sacrificar a Deus e orar a Deus, se isso não se traduzisse numa vida transformada, renovada, diferente, de obediência ao Senhor. Não é isso que ele diz nos versículos 17 e 18, especificamente ao rei de Israel, a Salomão e os seus sucessores? Se você andar segundo a minha vontade, como fez seu pai Davi, e fizer tudo o que eu lhe ordeno, obedecendo aos meus decretos e às minhas leis, firmarei o seu trono, conforme a aliança que fiz com Davi seu pai, quando eu lhe disse, você nunca deixará de ter um descendente para governar Israel. Ou seja, não só dos sacrifícios apresentados pelo rei, e não só das orações do rei, mas da obediência do rei de Israel aos mandamentos de Deus, dependia a permanência dele na presença de Deus. E o que era especialmente verdadeiro do rei, também era verdadeiro de todo o povo de Israel. Não só a permanência do rei, mas a permanência de todo o povo naquela terra dependia da obediência deles aos mandamentos ou não. Olha a sequência, versículo 19: mas se vocês se afastarem de mim e abandonarem os decretos e os mandamentos que lhes dei, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel da minha terra que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei ao meu nome. E não, Deus não estava dizendo absolutamente nada de novo aqui, Ele estava apenas repetindo o que já tinha prometido desde os tempos de Moisés, desde o livro de Deuteronômio, capítulo 28, que ouvimos mais cedo, quando Ele prometeu punir o povo que misturasse o seu culto a Ele e aos outros deuses, desobedecendo aos seus mandamentos. Deus prometeu punir e repetiu aqui: se vocês me sacrificarem a mim e orarem a mim, mas não se afastarem dos seus maus caminhos, continuarem teimosamente e obstinadamente vivendo do jeito que vocês quiserem, contrariamente à minha palavra, eu não tenho obrigação nenhuma de mantê-los aqui na minha presença, e mais, eu não tenho a obrigação de ficar com vocês. Eu lançarei vocês da terra e eu mesmo sairei desta terra, arrasarei meu templo. É isso que ele diz na continuação do texto. Não, a obediência do povo, a obediência de Israel e dos seus reis não poderia garantir o favor de Deus ou merecer a presença dele no seu meio, mas era uma forma de reconhecer a bondade e a misericórdia de Deus para com eles naquela terra. Pense na seguinte situação: imagine um inquilino residindo num imóvel que lhe foi oferecido de graça. Talvez um parente ou um amigo próximo se compadeceu de um conhecido, decidiu oferecer de graça um imóvel. Está aqui, ó. Pode ficar o tempo que você precisar, tá? Não precisa agradecer, não precisa me pagar, ok? Pode ficar aí o tempo que você precisar. É só, por favor, tomar conta do imóvel, né? Preservar.
o patrimônio, pode ficar contigo. E digamos que o inquilino se sente tão à vontade nesse imóvel que ele decide fazer o que ele quiser dentro deste imóvel. A revelia da bondade e da generosidade daquele que emprestou o imóvel. E digamos que ele faz uma zona tão grande no imóvel que se indispõe com os vizinhos. Isso chama a atenção da polícia, que tem que bater lá de vez em quando, nos finais de semana, quando as festas são muito barulhentas, ao ponto de o dono do imóvel não ter outra opção senão emitir ordem de despejo ao seu amigo que estava no imóvel. Pergunta: aquele amigo poderia fazer qualquer coisa para merecer um espaço naquele imóvel? Não, mas a permanência dele ali dependia do quê? Um mínimo de respeito e um mínimo de consideração pelo favor que lhe foi prestado. E assim foi com Israel na terra prometida. Não havia nada que aquele povo poderia fazer para merecer aquela terra. Deus deu aquela terra de graça, até porque pertencia a outros. Deus teve que desalojar os povos de Canaã a fim de que Israel ocupasse a terra. E o que Deus pediu? Somente que eles se comportassem conforme a lei dele. E o fizeram? Não. Então o que Deus precisou fazer? Despejá-los da terra prometida. O que nos mostra, meus irmãos, que nós também estamos numa terra emprestada. O que você fez para merecer um pedaço de chão neste mundo? Nada, porque ele não é seu, ele é do Senhor. E Deus nos concede um tempo sobre esta terra. E o que Ele pede de nós? Muito pouco. Que o cultuemos, que o busquemos de coração e sim, que obedeçamos aos seus mandamentos. Do contrário, Ele não tem obrigação nenhuma de mantê-lo nesta terra ao final da história. O que nos faz pensar? O que fazemos aqui como igreja, quando estamos reunidos para cultuar a Deus, oferecer-lhe os nossos sacrifícios de louvor e orar a Ele? Isso tem consequência na sua vida, no restante da sua vida? Que diferença faz a sua presença e a sua participação aqui aos domingos no seu casamento, na criação dos seus filhos, na condução dos seus negócios, na mordomia do seu dinheiro, do seu tempo, dos seus estudos, dos seus planos de vida? Porque se não tem consequência nenhuma, não se engane, porque você não está enganando a Deus. De Deus não se zomba. O que o homem semear, isso certamente ele colherá. O templo não era apenas um lugar para o povo sacrificar e orar e depois viver a sua vida como bem quisesse longe de Deus. Não, disse Deus, eu estabeleci esse lugar para vocês sacrificarem a mim e orarem a mim, mas para que eu também pusesse à prova a sua obediência aos meus mandamentos, às minhas leis. Do contrário, Deus não teria obrigação nenhuma de continuar recebendo o culto daquele povo. Ele mesmo prometeu acabar com aquilo tudo, acabar com o templo, expulsá-los da terra e despejar do trono o rei de Israel. O que nos leva à pergunta: será que este texto ainda é válido para nós em nossos dias? Será que ele ainda se aplica? A resposta vem em partes. O mais importante que precisamos observar neste texto, e foi um texto que foi muito citado nas últimas semanas ao redor do Brasil, por pessoas convocando a igreja para orar pela nação, e eu entendo a motivação e concordo. Mas o mais importante a notar neste texto é que Deus já cumpriu todas as palavras deste texto. Se você conhece um pouquinho da história de Israel, você sabe que apesar dos diversos e sucessivos livramentos da nação, o povo de Israel foi tão obstinado, tão desobediente, tão rebelde e tão cego, que chegou a um ponto onde Deus teve que colocar um basta naquilo. E a história diz que ele cumpriu cada uma dessas promessas. Ele teve que exilar o rei,
despejar o povo e sim acabar com o templo. Deus mesmo se ausentou do meio de Israel. Então, qual a importância desse texto? A importância está principalmente nos versículos 13 e 14, que servem, creio eu, como uma fagulha de esperança para uma nação que tinha provado o castigo de Deus e que precisava desesperadamente se arrepender dos seus pecados, de verdade, se humilhar e orar, buscar a face de Deus e se afastar dos seus maus caminhos, para que Deus pudesse olhar de novo com misericórdia para aquela gente. Segundo Crônicas 7, 13 e 14, creio eu, é um bom resumo da trajetória espiritual de Israel e do que eles mais necessitavam. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. E qual é a constatação maravilhosa do Novo Testamento, meus irmãos? É que Deus já respondeu a este clamor. Deus ouviu as orações do seu povo. Deus lhes deu a restauração que eles não mereciam e jamais poderiam merecer. Em Jesus Cristo, seu único Filho, Deus providenciou um rei melhor que Salomão, um rei melhor que Davi e um rei melhor que todos os reis de Israel, um rei perfeito e perfeitamente obediente à lei de Deus, um rei que se ofereceu em sacrifício pela nação, tomando sobre si o castigo que era devido ao seu povo, o povo de Israel, indo para a cruz do Calvário, selar a paz entre Deus e o seu povo, para que se o seu povo, que se chamasse pelo nome de Deus, se humilhasse, orasse e buscasse a Deus no seu Filho Jesus Cristo, Deus ouviria este povo, perdoaria o seu pecado e o salvaria para sempre. Então isso quer dizer que as palavras desse texto ainda se aplicam ao nosso tempo? A resposta é sim e não. Num sentido não, porque Deus não habita mais em um templo, em uma única cidade, como fez com Jerusalém em Israel. Deus não está mais aliançado com aquele povo por meio da antiga aliança. Esta aliança já foi cumprida em Cristo Jesus. Agora, em Jesus, Deus veio habitar em meio a um novo povo, espalhado por todas as cidades e por todas as nações da terra, que estão aliançadas com Ele por meio do seu sangue, o sangue da nova aliança. Sangue este derramado na cruz do Calvário para a redenção deste povo. Então, nesse sentido, quando o povo de Jesus ora ao Senhor, aonde estiver, na cidade, no país que for, na circunstância que for, onde este povo clama por Jesus e clama com arrependimento e fé, sim, Ele ouve, sim, Ele responde, sim, Ele perdoa, sim, Ele cura, sim, Ele transforma. Até porque Deus nunca abdicou do seu domínio sobre todas as nações e todos os povos da terra. Ele está especialmente sensível às orações da sua igreja, quando ela ora pelos quatro cantos da terra. Isso não é só teoria, isso está comprovado pela própria história. Alguns anos antes de Abraham Lincoln proferir aquele discurso que nós já lemos na íntegra no início do sermão, entre os anos 1858 e 1859, Deus fez uma outra obra maravilhosa naquela terra. Deixe-me contar um pouquinho sobre ela. Foi exatamente no dia 27 de setembro de 1858, há 160 anos, na cidade de Nova York, poucos anos antes do início da Guerra Civil, no meio de uma gravíssima crise financeira, deixando milhares de desempregados
em um dos principais centros urbanos dos Estados Unidos da época, Nova York. Um missionário chamado Jeremiah Lampier, ele iniciou numa sala de estudos da sua igreja uma reunião de oração ao meio-dia. Ele teve a brilhante ideia de tirar o período de almoço de um dia da semana para orar na sua igreja. E ele convidou empresários conhecidos da cidade de Nova York para fazerem o mesmo, se juntarem a ele para orar pela cidade e pela nação. Bem, na primeira reunião, após orar sozinho por meia hora, 30 minutos sozinho na sala, depois de meia hora, finalmente, 6 homens apareceram, um após o outro. Eu não sei quão encorajado você estaria para continuar uma reunião de oração assim, que começa pela primeira hora com uma pessoa e depois termina com 7. Mas eles prosseguiram. E na semana seguinte, o grupo cresceu para 20. E na semana seguinte, o grupo dobrou para 40. Em menos de um mês, o grupo cresceu para 100. E de repente tinham empresários que não eram cristãos, descrentes, querendo orar e buscando ao Senhor e rendendo suas vidas a Jesus. Em 2 meses, o grupo já preenchia as 3 maiores salas de estudo da igreja. Até a primavera do ano seguinte, ou seja, em menos de 6 meses, já existiam reuniões diárias de oração ao meio-dia em 20 localidades diferentes por toda a cidade. E em poucos meses, o movimento varreu o país inteiro, a ponto de quase 50 mil vidas se converterem numa única semana. E ao longo de um ano, estima-se que 1 milhão de norte-americanos se renderam a Jesus Cristo, numa população total estimada em 30 milhões, 1 em cada 30 habitantes convertidos a Jesus, depois que um homem decidiu orar ao meio-dia, numa salinha, sozinho na sua igreja. E no ano seguinte, 1859, Deus decidiu fazer a mesma coisa do outro lado do Atlântico. O movimento alcançou a Grã-Bretanha, onde estima-se que 10% de toda a população da Irlanda, da Escócia e do país de Gales se converteu a Jesus. Posso ouvir um glória a Deus? Então me pergunto, por que nós não vemos algo semelhante no Brasil? Por que não vemos a mão de Deus fazendo algo semelhante neste país? A nossa crise é menos grave do que aquela que levou aquele homem a orar e aqueles empresários a buscar a Deus? A nossa crise é só econômica? Ou é política? É social? É cultural? É moral? É espiritual? Então por que nós não estamos orando como aquele povo orou há 160 anos do outro lado do mundo? Se não estamos vendo sinais semelhantes em nossa terra, meus irmãos e minhas irmãs, é porque provavelmente não estamos orando como aqueles homens e aquelas mulheres oraram. O que nós mais precisamos neste país, urgentemente, antes mesmo de um novo governo, é de uma nova visitação de Deus. Nós precisamos que Deus visite o Brasil com avivamento e reforma espiritual. Sim, nós precisamos clamar a Deus por mudanças no Brasil, mudanças que sejam também políticas, econômicas, sociais, culturais. Tudo isso é importante, certamente que sim. Mas nós precisamos clamar a Deus por mudanças muito mais profundas e significativas, mudanças de ordem moral e espiritual, para que Deus transforme e salve a alma brasileira corrupta até a raiz do cabelo. Nós precisamos clamar para que Deus tenha misericórdia da alma do nosso povo, e aí sim poderemos esperar mudanças em todos os outros ambientes, político, econômico, social, cultural. Simplesmente não podemos nem devemos orar só por uma coisa ou por outra, devemos orar por uma coisa e outra. Quando você olha para uma árvore morta,
você vê falta de fruto e raízes ressecadas. Como é que você pode esperar que haja fruto novo naquela árvore se as suas raízes forem restauradas, sejam nutridas, a seiva passe a correr de novo pelo tronco e pelos galhos daquela árvore para que ela possa dar fruto? Seria tolo esperar fruto sem raízes restauradas. É tolo esperar frutos diferentes dessa nação se as raízes do povo brasileiro não forem restauradas e transformadas pelo poder e pela palavra de Deus. Deus tem que transformar a alma e o coração do Brasil para que então possamos ver frutos melhores e diferentes nesta terra. Do contrário, será mais uma safra de frutos podres, que continuarão arruinando a nação. Então, à luz do testemunho bíblico, do testemunho da história, e sim das circunstâncias presentes no Brasil, meus irmãos, não tenhamos dúvida, Deus está chamando a sua igreja para se humilhar neste país e orar como nunca antes orou. O povo que se chama pelo nome de Deus tem que se humilhar, orar, buscar a face de Deus e se afastar dos seus maus caminhos antes que Deus possa fazer algo novo nesta terra. E não, você não precisa esperar até que o novo presidente emita a ordem. Você não precisa esperar até que o novo governador emita a ordem. Você não precisa esperar um posicionamento das autoridades políticas. O que eles vão fazer? Eu não sei. Deus já emitiu a sua ordem à sua igreja para orar e clamar, para que então os que estão em posições de autoridade façam o mesmo. Começa pela igreja, começa pelo povo de Deus nesta nação. Porque, meus irmãos, se queremos ver mudanças e transformações profundas e duradouras neste país, a igreja de Cristo precisa orar, precisa se quebrantar e precisa clamar por avivamento. E sim, a igreja brasileira está tão corrupta quanto todos os partidos e todas as bancadas e todos os que estão ocupando os cargos públicos dessa nação. Se os nossos governantes são um espelho da corrupção da população, os pastores evangélicos deste país são um espelho da podridão dos crentes neste país. Se os nossos governantes são omissos no cumprimento das suas responsabilidades, os pastores e líderes das igrejas evangélicas são omissos, não pregam a palavra, não oram, não vivem uma vida de piedade e santidade, são uma vergonha ao evangelho, trazem vergonha ao nome de Jesus, e se eles não se arrependerem, eles serão varridos, tanto quanto a classe política dessa nação. Porque de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, isso ele colherá. Se Deus está pesando a mão de juízo dele sobre o Congresso, sobre os ocupantes de Brasília, os púlpitos e os gabinetes evangélicos são os próximos, porque eles estão aliançados com esses homens também. Se o povo está padecendo pela infidelidade dos seus governantes, a igreja está padecendo pela infidelidade dos seus pastores. Fazem festa em épocas de conclamar para jejum, pregam paz e prosperidade, quando é hora de se arrepender e clamar para a misericórdia de Deus. Não evangelizamos, não fazemos missões, não vivemos uma vida piedosa no casamento, na criação dos filhos, não damos exemplo na faculdade, na escola, no trabalho. Somos uma vergonha, somos uma sombra do que deveríamos ser e já fomos nessa terra. Então, se alguém tem que mudar primeiro neste país, não é o Congresso, é a igreja de Jesus Cristo, porque ela deveria saber mais, muito mais e melhor. Deus precisa visitar a sua igreja, Deus precisa visitar os púlpitos e os gabinetes aos bancos da igreja, dos pastores aos membros, para transformar nossa mente, nosso coração, nosso testemunho público, nosso serviço nesta nação,
nós precisamos começar e continuar a clamar a Deus por um avivamento como nunca antes vimos nesta pátria. E deixe-me ser muito claro sobre o que entendemos por avivamento. Avivamento é um derramamento sobrenatural, extraordinário, poderoso e soberano do Espírito Santo sobre a igreja. Não é algo produzido por homens, não é algo fabricado pela igreja e seus líderes, é algo que só se explica pela ação sobrenatural do Espírito Santo sobre a igreja. É algo que visita toda a igreja, não um indivíduo aqui em uma congregação ali, mas toda a igreja é visitada num país quando há avivamento. É algo que vem em resposta à oração, não a festa, não baile gospel, não carnaval de crente na rua. Não é isso que produz avivamento. É joelho no chão, rosto no pó, um povo se humilhando e orando e clamando por misericórdia e perdão diante da ira santa de Deus contra a nossa impiedade e infidelidade. É algo que resulta em transformação e renovação espiritual. Jovens cristãos pensando de outra forma, desejando de outra forma, vivendo de outra forma, famílias cristãs priorizando o reino e a justiça em primeiro lugar, não seus bens, não seus passeios, não suas viagens, não seu conforto em casa. Mentes transformadas, corações quebrantados, vidas consagradas ao Senhor. Isso é avivamento. E não só dentro da igreja, mas quando Deus visita uma igreja com avivamento, os descrentes vêm. Os que não tinham Jesus querem Jesus, correm para a igreja em busca de salvação, clamam por boas novas, estão cansados de viver a sua vidinha confortável neste mundo, querem ouvir de santidade, querem ouvir a voz de Deus, querem buscar a presença de Deus e se rendem a Jesus, aos montes. E quando isso acontece, Deus faz numa nação o que nenhum político, o que nenhum projeto de governo, o que nenhum partido pode fazer. Deus transforma a alma de uma nação e então transforma a nação, transforma a política, transforma a economia, transforma a sociedade, transforma a cultura e os costumes e a moral. Isso é avivamento. Você crê que Deus pode fazer isso? Você crê que Deus quer fazer isso? Então onde começamos? Como disse o famoso missiólogo Patrick Johnston, quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha. Ou nas palavras de 2 Crônicas 7, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Então vamos começar, vamos orar.
Senhor bendito, como estes dias são maus, são graves, são urgentíssimos. Como o teu povo nesta terra tem se omitido, tem negligenciado o teu chamado sobre as nossas vidas. Depositando a sua confiança em homens incapazes de salvar, depositando a sua esperança numa eleição, pode afetar muitas coisas, mas que não pode tratar das questões mais profundas da alma deste país, do seu povo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Se nós mesmos temos depositado confiança e esperança demais neste processo eleitoral, se temos buscado de menos a tua face e orado pouco diante dos enormes desafios que esta nação enfrenta, que não pode sanar pelos seus próprios esforços, tem misericórdia de nós, Senhor. Se temos olhado mais para a corrupção daqueles que nos representam na classe política, e temos olhado de menos, Senhor, para a corrupção da tua própria igreja, se temos atentado mais para os desvios dos que nos governam, do que para os nossos próprios desvios em casa, no trabalho, no nosso próprio coração, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Se temos te apresentado um culto e um sacrifício sem um coração contrito e sem uma obediência condizente com a nossa profissão de fé, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Se temos envergonhado o nome do nosso Senhor Jesus, se temos sido motivo de escândalo, pedra de tropeço para aqueles que repudiam o Evangelho neste país, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Pois assim como tu julgaste a nação de Israel pela sua perversidade, pela sua infidelidade, tu podes muito bem julgar a tua igreja nesta nação. Ela não está além do teu juízo, ela não está imune à tua ira. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Ó Senhor, visita-nos nesta terra, a começar pelo teu povo, aos que se chamam pelo teu nome, aos que aqui estão comigo nesta noite, nós que nos apresentamos neste país como representantes do teu nome. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor, para que não atraiamos o teu juízo e o teu castigo, mas antes clamemos pela tua misericórdia e pelo teu perdão. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, um homem de lábios impuros, de coração impuro, vive numa terra impura. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia do meu lar. Tem misericórdia das nossas famílias, desta congregação. Tem misericórdia, Senhor, das igrejas nessa cidade, em nosso estado, em nossa pátria. Vem e sopra sobre nós, Senhor. Vem e sopra sobre nós ventos de quebrantamento, ventos de arrependimento, ventos de avivamento e reforma como nunca antes vimos nesta pátria, Senhor. Vem e sopra sobre nós, Senhor, ventos de santidade, ventos de piedade. Sopra sobre os ossos secos, Senhor. Sopra sobre o vale de ossos sequíssimos nessa nação, sobre esse exército, Senhor, que está silencioso, inerte, morto, que não ora, que não busca, que não clama a Ti. Tem misericórdia do Teu povo que se chama pelo Teu nome nessa nação, ó Pai, antes que seja tarde demais,
Antes que esta nação se perca por inteiro, tem misericórdia de nós, Senhor. Vem e derrama, Senhor, o teu santo temor sobre a tua igreja, meu Pai, reunida neste lugar e em todo lugar onde a tua palavra for aberta e o teu nome for invocado. Tem misericórdia de nós, Senhor, dos pastores, dos líderes de rebanho que vivem vidas ambiciosas, gananciosas, imorais, a céu aberto, se aliançando com poderes diabólicos e malignos, Senhor, fazendo toda sorte de aliança, pervertendo os púlpitos dessa nação, comprometendo o testemunho profético da tua igreja. Visita estes homens com temor, tremor e arrependimento. Que eles e as suas igrejas, Senhor, caiam arrependidos pelos seus pecados, clamando por misericórdia, clamando por salvação. Ó Pai, que isso se estenda além das quatro paredes das igrejas nesta pátria, para que os que ocupam os cargos públicos dessa nação temam e tremam diante da tua glória e busquem, Senhor, perdão pelos seus muitos e gravíssimos pecados. Os nossos governantes e os seus governados, Senhor, que eles se dobrem perante Ti, que eles se prostrem diante do Rei da Glória, clamando por misericórdia nessa pátria. Que não passe de nós, Senhor, que não passe da nossa geração um avivamento como nunca antes vimos na história deste país, meu Pai. Vem nos reformar, vem nos despertar pelo poder do Teu Santo Espírito, renovando as nossas mentes, transformando os nossos corações, endireitando os nossos caminhos, salvando, Senhor, os nossos filhos e os membros da nossa casa, visitando os nossos vizinhos e colegas, despertando-os para a salvação em Cristo Jesus, para que seus ídolos sejam frustrados, suas religiões, suas filosofias, suas ideologias caiam por terra, Senhor, e se vejam carentes, Senhor, de um evangelho que salva, que transforma, que liberta, Senhor. Traz o Senhor aos montes para ouvir a Tua palavra, leve-nos aos montes para os perdidos. Abre os nossos olhos, abre os nossos lábios para pregar o evangelho de Cristo, para anunciar que só Jesus Cristo é o Senhor, só o Senhor Jesus salva, e não há outro nome pelo qual importa que os homens sejam salvos. Ó Pai, aí sim possamos ver uma reforma e uma transformação como nunca antes vimos na vida pública dessa nação, nos seus costumes, na sua moral, nos seus valores, nos seus princípios, mas que comece pela Tua igreja, que comece na alma do povo brasileiro, meu Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. 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 Senhor, que os sinais do Teu juízo sobre este país não sejam despercebidos, Senhor. Que o povo desta nação não desperdice a oportunidade de se arrepender dos seus maus caminhos. Abre, Senhor, os nossos olhos para ver as janelas dos céus abertas sobre nós, e o Teu Santo Filho nos oferecendo misericórdia e perdão pelos nossos pecados. Ó Pai, que nós não fiquemos calados diante de tamanha graça e misericórdia, meu Pai. Que nós não viremos as costas para o Senhor, para a Tua oferta de paz para esta nação. Que não desperdicemos uma oportunidade, Senhor, de nos consertarmos pela Tua graça e misericórdia, meu Pai. Que não passe de nós essa oportunidade, Senhor, enquanto ainda houver tempo, eu te suplico. Enquanto ainda houver tempo, Senhor.
Ó Pai, e faça o que for necessário, o que mais for necessário, até que o seu povo se renda de fato a Ti, Senhor. Até que o Teu povo nesta terra se renda a Ti, se entregue a Ti por inteiro, meu Pai. Muito além do período dessas eleições, muito além do término deste ano, o Senhor continue nos visitando e nos incomodando nos nossos quartos, em nossas casas, em nossos locais de trabalho e estudo, locais, Senhor, onde temos experimentado tanta opressão, tanta hostilidade à fé. Que a luz de Cristo resplandeça em meio às trevas, que as trevas batam em retirada, Senhor. Que a luz de Cristo resplandeça mais forte, Senhor, nessa nação. Que sejamos luzeiros em meio às trevas deste mundo, meu Pai. Mensageiros de esperança e salvação para aqueles que estão em trevas ao nosso redor e ao nosso alcance. Ó Pai, que não entremos e saiamos dos nossos expedientes, Senhor, sem clamar por essas pessoas escravas, Senhor, escravas dos seus pecados, escravas, Senhor, dos seus ídolos, seus falsos deuses, Senhor. Ó Pai, desperta-nos para clamar por essa gente toda, meu Pai. Desperta-nos para orar, desperta-nos para esperar em Ti, por avivamento e reforma nesta nação. Perseveremos nisso, Senhor. Perseveremos nisso, até que o Senhor venha, até que a Tua boa mão nos responda. No Teu tempo soberano, para a glória do Teu nome oramos, em o nome de Cristo Jesus. Amém.